Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Bahar bate na porta e ao entrar diz que veio buscar Arda para lhe dar café da manhã e brincar com ele. Ela vê Sadetin irritado e pergunta o que há de errado. Bersan lhe diz que ele está assim porque deve entregá-lo ao asilo. Bahar avisa que Sadetin pode ficar mais alguns dias se quiser, já que Sen não especificou quando deveriam entregá-lo. O velho fica feliz e Bahar vai embora com Arda. Sadetin pede a Bersan que o pegue porque quer urinar. A peruca machista o repreende porque ele bebe muito chá e por isso vai ao banheiro de vez em quando. Bahar coloca o quebra-cabeça de volta sobre a mesa e pede ao menino que o monte enquanto prepara o café da manhã para ele. Arda permanece em silêncio, depois se levanta e se tranca no quarto. Bahar termina de preparar o café da manhã e eles trazem uma bandeja para o quarto. Ao abrir a porta, ela se surpreende ao ver Arda outro quebra-cabeça daqueles que Nizam e Doruk tinham. Bahar se aproxima lentamente e olha para ele enquanto sorri com lágrimas nos olhos. Ao mesmo tempo, Arif sobe ao apartamento de Sirin e ao abrir a porta pergunta como ela se sente. A louca ondulada diz a ele que ainda está dolorida, mas grata por ter sobrevivido. Arif pergunta se ele quer que trabalhem juntos, mas Sirin responde que não, porque quer evitar os boatos que teme que se espalhem. Ele percebeu que temia ser destacado e pensou que era diferente. Ela fecha a porta na cara dele e Arif vai embora. Bahar decide levar o café da manhã de Arda para o quarto. Ao entrar, a senhora fica muito surpresa ao ver que o pequeno monta o quebra-cabeça com uma facilidade incrível. Então Bahar continua observando e fica muito emocionado. Na casa de Fazile, Seida está limpando a mesa da sala onde Fazile está sentado lendo. Ela olha com curiosidade para os sapatos de Seida, depois se levanta e vai para seu quarto. Lá ele tira algumas roupas do armário e as deixa em sua cama. Raif pergunta a Seida se ela viu um livro de Sudoku que não conseguiu encontrar. Seida responde que não e pergunta onde o deixou pela última vez. Raif responde que o deixou em sua mesa na noite em que se beijaram. Seida entende que é uma piada e diz que sabe perfeitamente onde está aquele livro. Ela sai e Raif ri. Bahar sai do prédio com Arda e pede em ver que pegue as crianças quando o ônibus chegar. Ele diz a ela que sim e pergunta para onde ela está indo, mas Bahar diz que ela lhe contará mais tarde. Fazile pede que Seida vá até seu quarto e avisa que todas as roupas e sapatos que estão na cama são para ela. Seida diz a ele que são roupas que não têm nada a ver com o estilo dela, mas ela as pega mesmo assim e agradece. Raif vê Seida com as roupas e pergunta à mãe por que ela as deu para ele. Fazile diz que a resposta é óbvia. Queria que ela usasse roupas adequadas, mas ela já está se arrependendo porque é ingrata. Ele acabou de lhe dar roupas novas, mas ela não gosta delas e diz que são chatas. Ele apenas concordou em retirá-lo por compromisso e usá-lo em locais como hospitais ou funerais. Raif apenas ri. A campainha toca e Seida abre a porta, são Bahar e Arda. Bahar os cumprimenta e diz a Fazile que veio porque se esqueceu de contar algo ontem e quer contar. Os dois vão para o terraço enquanto Seida fica com o filho. Bahar conta a Fazile que mentiu para ela sobre ter esquecido de lhe contar algo. Na verdade, ele está lá porque quer contar a ela algo extraordinário que aconteceu hoje com Arda. Ela conta a ele que o menino conseguiu montar quebra-cabeças mais difíceis em grande velocidade. Eu queria contar a ela antes de Seida porque o menino pode ser muito inteligente e eles não sabem disso. Na verdade, quando levou Doruk ao hospital, ele conheceu um médico autista muito profissional. Isso significa que Arda tem a oportunidade de uma vida melhor. Fazile conta que segundo a medicina algumas crianças com autismo têm talentos especiais. Se quiser pode entrar em contato com um amigo para analisar com atenção a situação de Arda. Bahar, muito feliz, agradece e abraça. Seida traz frutas da cozinha e para ao ver Raif acariciando os cabelos de Arda. Ela sorri, senta-se com eles e alimenta o filho. Henry chega ao refeitório e entrega algumas revistas para Sirin, mandando-a colocá-las nas mesas para os clientes lerem. A maluca ondulada encontra uma revista onde Fazile aparece e finge estar surpreso, dizendo a Henry que ela é uma grande escritora. E ama suas obras. Mais tarde, Bahar, Seida e Arda se despedem de Fazile e saem de casa. Enquanto caminham, Seida pergunta a Bahar se Sen ligou para ela, mas ela diz que ainda não. Ele treme só de pensar que eles têm outro trabalho a fazer e quando lhe entregou o pacote ousou parabenizá-la como se ela fosse sua melhor funcionária.
Seida diz que em vez de parabenizá-los deveria pagá-los. Ela precisa do dinheiro porque Henry vai atacá-la a qualquer momento e ela deveria contratar um bom advogado para ajudá-la. Seida pede a Bahar que leve o filho para casa, pois ela queria sair mais cedo para ir ao escritório de Kismet. Ela é uma ótima advogada e talvez possa ajudá-lo. Bahar diz que tudo bem e os dois seguem caminhos diferentes. Enquanto isso, na casa de Fazile vemos que Raif está procurando roupas com estampa de leopardo na internet e sorrindo compra algumas roupas para Seida. Sirin chega na alfaiataria e traz algumas sacolas, pois Henry precisa de toalhas de mesa novas para o refeitório e quer que elas faça. Enver agradece. Sirin pergunta ao pai por que ele parece chateado e Enver responde que na verdade está preocupado com Seida. Ele tem tido muitos problemas ultimamente e agora a única solução que encontrou foi falar com Kismet para pedir sua ajuda. Sirin começa a rir e diz que isso é muito engraçado e ele não consegue acreditar. Enver pergunta o que ele quer dizer e Sirin confessa que Kismet e Henry têm um relacionamento. Enver fica surpreso. Seida está no escritório de Kismet e implora que ele a ajude no caso de Arda. Eles não podem deixar aquele maldito do Henry escapar impune. Ela não pode acreditar que ele não se importaria em separar uma criança dos pais. Seida usa diversas palavras ofensivas contra Henry e Kismet pede que ela pare e não se refira a ele dessa forma. Kismet diz que ela não pode ajudá-la em nada porque ela é advogada de Henry. Seida pergunta por que ela decidiu ajudá-la e Kismet confessa que ela e Clut estão juntos. Seida fica muito surpresa e Kismet diz que foi bom ela ter vindo ao escritório dele, pois Henry quer que ela também fique sabendo de tudo o que acontece. Ela pega alguns documentos e informa a Seida que encontraram as crianças que nasceram no mesmo dia de Arda, conversaram com seus familiares e combinaram uma visita nos próximos dias. Ela coloca os documentos com as fotos sobre a mesa e avisa que uma dessas crianças é seu filho biológico. Eles descobrirão quem é muito em breve. Seida não olha as fotos e as devolve para ela, ela se levanta e sai. Poucas horas depois, Seida chega ao apartamento de Bahar, ainda espantada, conta que Kismet confessou a ela que está namorando Henry e também é seu advogado. Ela não consegue acreditar que seu filho será tirado dela. Bahar pede que ela não vá em frente. Além disso, o objetivo de Henry não é impedi-lo de ver Arda ou afastá-lo dela, ele está apenas tentando encontrar seu filho verdadeiro. Seida comenta que já encontraram. Kismet deu a ela 2 arquivos com fotos diferentes, mas ela não conseguiu vê-los, só Arda se importa. Neste momento a porta toca e quando Bersan a abre, muito sério, Bahar pede-lhe que a acompanhe. Seida diz que irá ver primeiro e depois pede a Bahar para ir. Ela entra no apartamento de Seida e na sala encontra os 3 homens da rua que brigaram com ela e Arif com golpes no rosto. Um deles pede desculpas pelo ocorrido desde que foram drogados. Bahar pergunta se são os mesmos que atacaram sua irmã. O homem confessa que sim, mas não é o que ele pensa. Aquela mulher pagou para eles fazerem isso e pediu que batessem nela até chegar ao namorado, mas ele não chegou. Bahar pergunta quem bateu neles. O homem responde que não viram o rosto dele. Foi só alguém que pediu para ele confessar tudo e que também deveriam pedir a Bahar que vestisse uma roupa bonita amanhã. Ele finalmente lhes entrega a carteira de Sirin e todos ficam surpresos. No dia seguinte, Bahar sai do prédio e cumprimenta seu pai. Ela avisa que vai esperar Sirin lá para cumprimentá-la. Arif se aproxima deles e pergunta como está Sirin. Enver diz que ainda está muito assustada e que deveriam desculpá-la caso a vissem chateada. Bahar, um tanto sério, diz que sua irmã pode se comportar como quiser, já que ela sempre acaba perdoando-a. Arif diz que Sirin tem todo o direito de ficar chateado, pois disse a ela que não poderia acompanhá-la. A maluca ondulada sai do prédio e seu pai a impede. Ele diz a ela que Arif se sente muito mal com o que aconteceu e pede que ela aceite suas desculpas. Sirin diz que não está zangada com Arif, pois ela realmente pensa que outra pessoa forçou a agir assim. Bahar intervém dizendo que pensa o mesmo. A senhora tira da bolsa a carteira de Sirin e entrega a ela. Enver pergunta como ele a encontrou e Bahar diz que os homens que a atacaram vieram pessoalmente trazê-la até eles e pedir perdão. Sirin diz que não basta um pedido de desculpas. Bahar responde que tem toda a razão. Tem gente que só sabe pedir perdão, mas continua agindo mal e não pede perdão porque quer mudar. Sirin diz que ela precisa trabalhar, mas Bahar a impede e pede que explique por que teve que pagar aqueles homens para atacá-la. Sirin nega essas acusações e diz que ela deve estar louca por preferir acreditar naqueles criminosos. Ela vai embora.
Enver pergunta se o que ela acabou de dizer é verdade e Bahar responde que sim. Sirin fez um acordo com aqueles homens e a traiu porque ela não tolera mais suas mentiras. Enver deve se sentar e Seida sai do prédio para ir com Bahar. Eles se despedem e vão embora. Enver fica muito envergonhado com Arif e Sirin fica furioso. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!